E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Everson Bacelli. Vou desenvolver um vídeo com vocês aí sobre a API Apache POI, mais especificamente ela no contexto da leitura de arquivos do formato XLS com Java. Tudo bem? Estou desenvolvendo essa atividade para obter nota aí no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na- dentro da disciplina de Programação Orientada a Objeto, ministrado pelo professor Antônio Rodrigues de Carvalho Neto, na FATEC Zona Leste. Bom, a princípio, vamos conceituar aí o que é a Apache. Então, a Apache ela é uma API, resultado de um projeto que surgiu aí em 2001, apoiada no sucesso das duas soluções aí, tanto do sucesso da linguagem Java, como a grande utilização do pacote Office. E aí, dentro do pacote Office, a gente tem o Word, Excel, PowerPoint, enfim, e outras aplicações. E justamente por essa grande utilização das duas ferramentas aí da linguagem Java e do pacote Office, se fez necessário aí, se percebeu que a interação entre as duas ferramentas poderia ser algo bastante proveitoso e de valor para os usuários. Então a equipe deu origem aí, né, em desenvolver uma aplicação nesse sentido, lá em 2001, e atualmente ela está na versão 4.0, foi lançada agora em 2018, ou seja, pelo esse período de vida da própria API, a gente consegue perceber que ela tem bastante interesse, porque senão ela não sobreviveria quase por 20 anos aí. Enfim, sem dúvida nenhuma, ela está apoiada aí no grande sucesso da linguagem Java e do pacote Office da Microsoft. Bom, já sendo mais específico aí com a proposta do vídeo, o objetivo do vídeo é como fazer o Java ler o conteúdo de um arquivo Excel no formato XLS. Bom, então à esquerda aqui eu tenho um gráfico que denota que o Java é uma das linguagens mais utilizadas e o Excel é uma ferramenta muito utilizada no ambiente corporativo. Então, reforçando aquela ideia de que pelo fato de ser bastante utilizada, há um grande interesse aí de explorar as interações que existem entre essas duas possibilidades aí. E isso pode ser de bastante proveito. Então, na sequência do vídeo eu vou estar elaborando aí uma explicação em torno de como isso pode ocorrer e o que a gente está utilizando aí dentro do Apache para que isso possa se tornar uma realidade. Bom, então nossa apresentação nesse vídeo ela está organizada da seguinte forma. A gente vai conhecer um pouquinho aí dos pacotes HSS Sheet e HSS Workbook, a sua finalidade, o que ele presta de serviço para a gente. Depois, o pacote Cell e Rooms, que aí no segundo momento a gente vai entender para que serve cada uma delas. Depois a gente vai aprender a baixar a biblioteca, indexar o arquivo, criar uma entrada de dados, criar uma pasta de dados, e aí sim conseguir selecionar uma planilha, uma linha e em seguida células. E aí a gente já tem o conteúdo em mãos e colocamos nas aplicações do modo que a gente quiser. A princípio, a gente precisa explicar aí o que é o HSSF Sheet e o HSSF Workbook. Bom, primeiro, o HSS Workbook ele serve para criar uma pasta de trabalho com uma entrada de input stream. Então, eu vou receber aí do Java um conjunto de entradas input stream, advindas aí da planilha, e o Apache ele vai ficar responsável por organizar essa entrada de dados, organizar esse fluxo de entrada
numa forma parecida aí com a lógica do Excel. Então, eu gostaria que vocês pensassem aí que esse elemento aí, o workbook, ele é um elemento de fronteira entre as duas linguagens. Selecionei até uma imagem engraçadinha para a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque é justamente essa a função dele. Ele serve como elemento de fronteira. Fronteira no sentido de ele vai pegar as entradas de strings aí e organizar de um modo que no segundo momento a gente consiga se aproveitar dessas entradas utilizando a lógica do Excel. Bom, no segundo momento a gente tem o HSSF Sheet, que ele vai, qual que é a função desse HSSF Sheet? Ele seleciona planilhas aí, ele trabalha com a ideia de planilhas dentro dessa pasta de trabalho. Então, imagina que o HSS Workbook ele vai simular como se fosse um arquivo Excel dentro do Java e o HSSF Sheet vai simular as planilhas dentro do Java. Bom, e aí a gente tem os outros dois elementos aí, que é os objetos room e cell. E aí a gente percebe que dentro da lógica do Excel a gente tem linhas e dentro de cada linha a gente tem uma série de células. Beleza? Tranquilo? Eu acredito que é por meio desses objetos que a gente consegue se aproximar cada vez mais do conteúdo das células, se aproximar cada vez mais e, num segundo momento, manipulá-las. Mas está evidentemente que existe uma estrutura de hierarquia aí. Queria até uma imagem para vocês, para ficar bastante claro aí o que eu estou querendo dizer. Então, o HSS Workbook ele vai criar a pasta de trabalho, e aí como se fosse um arquivo de Excel. Depois a planilha vai ser criada pelo HSSF Sheet. Num segundo momento, ou num terceiro momento, melhor dizendo, o linhas vai ser simulado pelos objetos room e células serão simuladas aí pelo objeto cell. Todas essas aí são aquilo que a gente vai utilizar de recurso do Apache para conseguir manipular aí as informações advindas daquele arquivo Excel dentro do Java. Aqui no navegador, só digita Apache POI. No primeiro link já vai ser possível visualizar o site da Apache e aí já tem até o download aqui. Cliquei nele, a gente vai escolher aquele arquivo que é do nosso interesse, que no caso é esse Apache SRC 4.0.1/2018-1203. Clicou nele, vai para uma página de download, já vai fazer o download aqui. Lógico que isso vai demorar de acordo com o seu padrão de internet, aí o meu demorou uns 3 minutinhos. Eu baixei, coloquei aqui na área de trabalho para a gente. Ele aqui, ó. Na área de trabalho, cliquei. Vou pegar aquilo que é do nosso interesse, que são esses arquivos em Java aqui. Copiei eles. Vou chegar lá naquela biblioteca que a gente criou. Vamos jogar aqui dentro. Cliquei, joguei. E ele já mostra que tem um conteúdo ali dentro. Faltam mais dois arquivinhos aqui, ó, no OOXML. Tu clicou aqui, pegou também esses dois caras e a gente coloca aqui dentro. Ctrl V aqui dentro. Aqui está a lista daquilo que a gente vai importar. A gente seleciona todos eles, clica com o direito e coloca aqui, ó, Build Pack, para ele adicionar a biblioteca do Java, ou para ele considerar entre os recursos dele aí, tudo bem? Cliquei no Build Pack, ele já acrescentou e a gente já terminou essa tarefa, então já realizamos a importação com sucesso. Bom, galera, começando aí em torno da estrutura do código em si, tratando em como a gente organizar aquilo que eu falei a princípio lá, como organizar as classes, os pacotes e as classes da Apache para reproduzir
coleta de informações, a leitura de um arquivo Excel. Aí eu tenho um exemplo para vocês aqui, um arquivo Excel, e aí a gente obteve aí as informações dele para dentro do Java. Bom, vou estar explicando para vocês agora, como o código está organizado para que esse comportamento aconteça. Então vamos lá. Bom, a princípio a gente precisa utilizar uma classe de entrada aí de dados e informações, e aí a gente vai utilizar a classe primeiro file, depois file input stream. Aqui eu estou endereçando com file o arquivo, e em seguida eu pego as strings desse arquivo e passo para o meu file input stream com o objeto file. Eu quero que vocês observem que aqui ainda a gente não está utilizando o Apache, e a partir daqui, desse momento em que eu passo as strings para o HSSF Workbook, eu começo a utilizar Apache, e por isso que eu denominei a princípio lá como elemento de fronteira. E aí a gente começa aí a utilizar os elementos de fronteira que eu comentei a princípio. Então, o primeiro elemento de fronteira aqui, o elemento de fronteira, o HSS Workbook, ele vai fazer o quê? Vai pegar as strings e organizar elas conforme ou parecido com o arquivo de Excel, e jogar no objeto WB aqui, que eu chamei de WB. E aí é mediante esse objeto de fronteira, ou com o primeiro recurso aí da API, que a gente vai conseguir obter apenas uma planilha. E aí com o getSheet, wb.getSheet, eu começo a utilizar o método que vai me permitir pegar apenas uma planilha. E aí, nesse caso aqui, eu estou selecionando a primeira planilha, que é a planilha 0. Algo parecido com o que acontece no Java, certo? Então, o primeiro endereço ali das planilhas começa com 0 e eu estou passando para o objeto plan. E aí, com a planilha em si, eu consigo já interagir com suas linhas e células. Apesar que aqui é linhas, depois linha, e num segundo momento com células, e depois célula. E aí, passando. Então, o que vai acontecer aqui na sequência do nosso código? Eu estou utilizando o iterador, e dentro do iterador eu estou criando o objeto linhas, né? Estou passando o objeto linha, não, o objeto linhas, representado por 1, e aí com ele a gente vai conseguir, esse iterador vai me permitir criar como se fosse uma estrutura, a estrutura de lista encadeada ligada, e aonde eu vou ter linha por linha, e dentro dessa linha eu vou ter o seu conteúdo. Então aqui eu tenho o conteúdo, que será um conjunto de células de cada linha, e aí eu vou ter um elemento que liga cada uma delas. Enfim, a partir dessa estrutura aqui, eu consigo pegar linhas, perceba que está no plural, eu estou passando a planilha inteira, estou iterando a planilha, não é isso? Atrás do objeto linha. É isso que está acontecendo nesse momento. E aí, depois que eu tenho esses objetos linhas aqui dentro, o que eu faço? Vou fazer uma varredura dentro deles e passando para o objeto linha, que também é um room. Então, passando de linha em linha, eu consigo ficar cada vez mais capilar. Mas percebam ainda que eu não estou próximo daquilo que a gente está que a gente precisa dentro do Excel, que é a célula especificamente. Então, o que eu vou fazer? Criar dois objetos aqui, primeiro células no plural e células no singular. Por quê? Com o objeto linha, eu vou passar para células, porque dentro de uma linha eu tenho várias células, e depois as várias células eu vou pegar de uma por uma. E é justamente isso que a gente reproduz aqui na sequência do código. É justamente isso que a gente reproduz na sequência do código, que é uma varredura. Eu até coloquei uma imagem engraçadinha para a gente aqui, que eu vou analisar cada linha e verificar se existe conteúdo ali dentro. Então, vem aqui, ó, linha por linha, havendo conteúdo, é isso que esse while está fazendo, não é? Ele verifica se tem conteúdo aqui dentro,
Havendo conteúdo, ele passa a próxima linha do objeto linhas para dentro de linha. E aí, com esse objeto linha, eu alimento o objeto células, ou seja, eu consigo pegar todas as células que eu tenho ali dentro de linhas. E aí sim, com células, percebam aqui que eu já, com esse while, eu vou varrer as células por células, com o hasNext novamente, eu consigo passar cada uma dessas células para o objeto célula no singular. Então, eu estou indo do plural, passando de um por um, até que não haja mais nenhum. E aí sim, com essa capilaridade, conseguir ter atingido aí o objeto, o conteúdo de uma célula, eu consigo interagir com ele. E aí eu começo a fazer a varredura desse objeto. Aí eu utilizo o método getCellType para descobrir o tipo da célula. E aí, descobrindo o tipo da célula, aí a gente consegue. Se caso for uma string, aí eu utilizei um switch case aqui, certo? Passei o célula.getCellType como parâmetro para um switch. E aí, se o resultado for uma string, eu sei que o que eu vou ter ali é o nome. Se for o primeiro numeric, eu sei que é idade. Se for o segundo, eu sei que é idade. E aí aquele auxiliar lá no princípio, que está lá no início, está sendo utilizado só para controlar isso. Então, da primeira vez que ele entrar, ele mostra a idade, ele altera aqui o valor da variável auxiliar, e aí depois eu entro aqui e mudo novamente. Enfim, é só um mecanismo que eu utilizei aqui para passar de um objeto para outro. Mas percebam que eu estou utilizando o cellType aqui para controlar isso, né? Então, quando for no string, ele vem aqui, quando for numeric, ele vem aqui. E aí, quando for numeric, se no caso do numeric, ele vai respeitar essa estrutura. Mas eu gostaria que vocês observassem que o coração, o elemento principal aí da Apache, ele está funcionando aqui, né? Dentro do HSS Workbook, HSS Sheet, a classe, o pacote room e o cell. Com os objetos room e cell que a gente criou, eles no plural e depois no singular, e a mesma coisa em células, no plural, depois no singular. E aqui embaixo a gente utilizou uma forma de iteração, utilizando o iterador, marcando o iterador de linhas e depois o iterador de células, que da classe Apache. Então, mediante a interação dessas duas ferramentas aí, que é o Java e a classe Apache, o pacote Apache, que a gente importa aí, a gente consegue fazer essa avaliação, fazer essa leitura dos arquivos e pegar o seu conteúdo. Enfim, vou mostrar para vocês ele funcionando aqui. Mais uma vez. Gostaria que vocês dessem uma olhada aqui para a gente conferir. Ó. A gente tem o tal do Cirilo aqui. E olha ele aqui, ó. Cirilo, 33 anos, 76 de peso. Então, tá claro que a gente conseguiu fazer a leitura. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a utilização aqui, a utilização da classe Apache em torno aí do Java e percebido que a gente conseguiu colocar em prática. Só um adendo aqui, que no finalzinho a gente precisa fechar a classe wb.close, as outras não precisam, mas essa ela exige um fechamento. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para que vocês precisarem, tiver dúvidas aí. E até mais.